Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. E ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Nós vamos chegando a esse final do ano litúrgico, então a gente vai dizer isso mais vezes, que o Evangelho já vai nos preparando também como um momento em que nós podemos acolher o Senhor que volta. É claro que o ano termina, é um simbolismo, não quer dizer que vai terminar o ano e nossa vida vai acabar. É a celebração litúrgica que se repete a cada ano nessa rotatividade e que Jesus nos prepara. Porque quando vai terminando o ano, a gente vai também se preparando para outras coisas. É fim de ano, depois é começo de ano, muita gente vida nova, não sei se é vida nova, mas a gente diz muito isso, desejando sempre um feliz ano novo para os outros. E quando Jesus fala da sua missão, ele não esconde a realidade. Ele fala sobre o que ele vem fazer e as consequências daquilo que ele fala e do que ele faz. Eu vim trazer fogo, não vim trazer paz, mas a guerra, a divisão. Ele veio trazer porque é consequência do que ele fez, não que ele tenha vindo promover a divisão. Tanto que ele pede ao Pai que haja um só rebanho e um só pastor. Ele pede a unidade e que nós devemos batalhar para esta unidade, lutando para que primeiramente a gente esteja intimamente ligado a Ele, através da instituição que Ele deixou para nós, que é a Igreja. E hoje a gente vê muitas postagens na internet: o que me salva não é a religião. Eu não preciso ter religião para estar com Deus. E assim tantas outras postagens, a gente não rebate para não criar mais polêmicas, mas que a gente precisa se orientar para que, na medida em que a gente tiver oportunidade de conversar, sim, a gente converse e que possa produzir fruto. Porque simplesmente responder pela internet não vai resolver problema nenhum. Mas que entre nós possamos orientar os outros e buscar essa orientação. Não é porque agora eu já fiz um bem muito grande e que eu já tenho meu lugar garantido no céu, como se a gente estivesse aposentando e eu tivesse garantido um salário de aposentado. Então eu já fiz um bem, e Deus já me dá de qualquer forma o céu. Não é por aí. Pode ser que uma pessoa tenha feito mal a vida inteira e no final ela se arrepende, nos dos últimos instantes da sua vida, e Deus lhe dá a salvação. Não somos nós que vamos julgar a nós mesmos se nós vamos receber ou não o céu. Nós devemos fazer a nossa parte. E é claro que a gente tem que reconhecer quando nós procuramos ser bons e conseguimos um resultado positivo.
E reconhecer mais ainda quando nós somos maus e que precisamos melhorar. E Jesus fala da divisão. Repito, ele não fala como o sinal, eu vim trazer divisão, então que vocês se dividam. Não fala isso. Que o pai seja contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra contra a nora. E quantas divisões nós vemos, muitas vezes por brigas, por ciúmes. Eu sei que tem sogras que são verdadeiras mães das suas noras, mas tem sogras que morrem de ciúme da nora porque, como diz, de certa forma, roubou seu filho e levou para casa, né? Então, acontece de tudo. Então, começa a briga, a famosa briga de sogra e nora. Mas não é só isso. Quantas vezes dentro de casa, pais e filhos não combinam? E vamos pensar em termos de igreja. Se Jesus colocou Pedro como a pedra fundamental, como chefe, como Papa, ele é o centro dentro da igreja. Hoje a gente tem visto alguns bispos falando muito, se a gente não estiver unido ao Papa, pode sair, porque a gente não é católico, ele não está professando a mesma fé, ele não está, se não está unido ao Papa, não está seguindo diretamente aquele que Jesus colocou. Tem hora eu fico pensando que, gente, o Papa está errado, que o Papa não sei o quê, nós não aceitamos esse Papa. Fico pensando, por que essa pessoa não peça? Vai lá, o Papa, dá licença que eu agora vou ser Papa. Se está dando sugestão que ele está errado, então é você que está certo. E será que eu tenho aquela inspiração do Espírito Santo para eu chegar e tomar o lugar do Papa? Porque o Papa é eleito por inspiração do Espírito Santo. A oração no momento do conclave, para que o Papa seja aquele de acordo com a vontade de Deus, e eu, na minha insignificância, vou dizer que o Papa está errado, porque alguns me influenciaram, porque alguns que estão promovendo essa divisão, porque não concordam com isso, com aquilo, tem que ser desse, daquele jeito. É a divisão que Jesus fala. Ele não manda fazer, repito, mas é consequência, porque se ele manda viver o Evangelho, a gente vê dentro da palavra do Papa Francisco, a vivência do Evangelho, e tem muito católico que não concorda, quem está errado? O Papa pode errar, não como doutrina não erra, mas como ser humano ele pode errar. Talvez uma sugestão que ele dá dentro da própria igreja para o bem, ele pode errar, ele é humano. Mas será que ele erra tudo e só eu que acerto? Eu pegando, pode ser eu, como pode ser pessoas e grupos que divergem da posição do Papa. São melhores? Aquela expressão, fulano é mais católico que o Papa. Então não é católico. Pode vir à igreja, pode confessar, comungar, vir à missa, rezar o terço, fazer adoração, novena, mas se não estiver unido ao Papa, não está unido ao mesmo rebanho, não está. É essa palavra que Jesus fala, porque tem aqueles que eram a favor de Jesus e os que eram contra. Pode ser que muitos que eram contra Jesus ou indiferentes tinham boas intenções, porque talvez eles eram contra, porque foram instigados pelos que eram maus. Pode ser que eles tivessem boas ideias, boas intenções, não sei, não vou falar que sim. Pode ser, o padre falou que quem foi contra Jesus foi bom. Não estou falando isso, mas quantas vezes nós erramos porque somos levados por um amigo que se diz amigo, mas na verdade não é, e leva a gente para o mau caminho. Vamos tomar cuidado, porque pode ser que há muita gente que professa que não é católico, não tem religião, pode ser melhor do que a gente, que tem uma religião que a gente é frequente. Não é que agora eu vou abandonar a religião, porque lá eu vou ser melhor, de jeito nenhum. Eu preciso me aproximar cada vez mais nessa unidade da igreja,
Igreja, o seu sentido inicial, etimológico, significa comunidade, eclesia do grego, e se eu não faço comunidade com os demais, eu não sou igreja. Eu sou igreja a partir do momento em que estou unido aos demais, que formamos uma igreja. Eu sou, o outro é, então nós formamos uma igreja única, como somos, é claro que há outras, mas que estamos unidos diante daquele que é o representante de Cristo, que é o Papa. É claro, toda uma igreja na sua hierarquia, não pela hierarquia em si, mas por aqueles que são parte nessa administração, na organização e na missão da igreja. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos faça sempre unidos na fé, no amor, como também unidos em comunidade, em igreja.